Leitura do comentário de Salmos de Bruce Kawalk, sem comentário, só leitura. A partir do Salmo 1, primeira parte, voz da igreja. A voz da igreja. Buscando a presença do Eu Sou. Como iremos delinear, os salmos convidam a um relacionamento entre Deus e a humanidade. A forma pela qual alguns se relacionaram com mais evidência que outros permanecerá como um tema apaixonante dessa obra. Enquanto o livro de oração de Israel, os salmos refletem este profundo relacionamento de muitas formas. A igreja primitiva vivenciou este relacionamento ao ser atraída para a comunidade triuna pelo Espírito através do Filho para o Pai. Estar no saltério se torna a expressão de estar em Cristo. Um encontro pessoal com Deus é sine qua non para todo comentário fiel sobre o sentido dos salmos. Em contraste com a função platônica da ascensão humana até a divindade, os salmos celebram as experiências da divina descensão, as necessidades do penitente e humilde de espírito. Justino Marte, página 48 e 49, provavelmente é o primeiro apologista do século II a aplicar o termo médio platônico, participação. Mas ele é o mais desenvolvido por Irineu, Gregório de Nissa e os pais posteriores como uma forma renovada de viver. Contudo, visto que a data disponível é fragmentária, a integração deste termo com a teologia é incompleta. Consequentemente, nossa escolha de exemplos é restrita. Hilário de Poitiers, 360-67, veja capítulo 2, páginas 52 e 53. Ilustra vividamente como os pais antigos abordaram o saltério de fato toda a Escritura como participantes dos mistérios de Deus e não como os filósofos pagãos. Deus só pode ser conhecido pela devoção. Ele quer fé fervorosa. O conhecimento do Eu Sou começa com a receptividade do ser eterno precedente Deus. Assim, somente recebendo podemos conhecer. Com estas premissas, Hilário esboça sua teologia da Trindade e se insere de forma apropriada nos Salmos como um comungante. Hilário ilustra bem a busca de um pagão rico e educado por felicidade, ou como o Salmo 1 expressa por ser abençoado feliz. Ele começa afirmando que é natural dos seres humanos procurarem por lazer e riquezas, mas essas coisas nos colocam no nível de sermos meramente animais. Ele admirou os filósofos que haviam rejeitado esse nível por se devotarem a uma busca elevada das ações nobres e das virtudes da paciência, temperança e mansidão. Preservar a consciência de toda falta, como ensinado por aqueles que não me parecem bons mestres de uma vida virtuosa e feliz, tornou Hilário cético sobre uma solução. Em vez disso, ele confessa: minha alma foi inflamada com o desejo mais ardente de compreender e conhecer a Deus. Lendo os livros do Antigo Testamento, ele confessa: neles encontrei o testemunho de Deus, o Criador, sobre si próprio, expresso da seguinte maneira: eu sou o que sou. Fiquei repleto de admiração com essa clara definição de Deus, que falou da natureza incompreensível através de uma linguagem mais apta à nossa compreensão humana. Este nome de Deus expressa sua realidade eterna, sem princípio ou fim, mas ele também define a identidade do piedoso como um participante pessoal, não como um espectador individual da verdade. Da mesma forma, Agostinho de Hipona, 354-430, página 48-50, começou a buscar a Deus, todavia compreendendo
que continuava bem distante na esfera da dessemelhança, ele vivenciou isso. De longe, o Senhor bradou a mim: Eu sou o que sou. Ouvi isso como alguém que ouve uma palavra em meu coração e não restou nenhuma possibilidade de dúvida. Eu poderia mais facilmente duvidar que estivesse vivo do que duvidar que aquela verdade existisse, verdade que é vista e compreendida mediante as coisas que foram criadas. Contudo, enquanto Hilário usa o evento da sarça ardente para introduzir tanto o seu ensino sobre a Trindade, bem como sua meditação no Salmo 1, Agostinho utiliza Êxodos 3,14 para concluir seu pequeno comentário a respeito do Salmo 1. O Salmo 1,6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, é para Agostinho um conhecimento envolvente e relacional. Em seguida, citando Mateus 7,23, que fala de pecadores, nunca vos conheci. Agostinho afirma: esta é a verdade, que não ser conhecido pelo Senhor é perecer e ser conhecido por Ele é permanecer vivo, porque ser corresponde ao conhecimento de Deus e não à existência é não ser conhecido por Deus, porquanto o Senhor disse: Eu sou o que sou. Deste modo, vamos dizer aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodos 3,14. Para Agostinho, nossa verdadeira identidade e realmente nossa própria vida estão fundamentados nessa divina declaração. A distinção entre bom participans e homo spectans foi, mais tarde, interpretada por William de Saint-Thierry, de 1085 a 1147, no século XII, em um estágio crucial da Igreja. Esta foi a causa da confrontação e debate final em 1141 entre o escolástico Amor pela Erudição, de Pedro Abelardo, e a monástica Erudição por Amor a Deus, de Bernardo de Claraval. Para além do monarticismo, este debate persiste desde então como o debate entre a devoção humilde do piedoso e do autossuficiente erudito humanista. 2. Salmos como um microcosmo da Bíblia. Os primeiros pais consideraram os Salmos o microcosmo da Bíblia. Atanásio, 296 a 373, os compara a uma variedade no jardim botânico, enquanto Basílio o Grande, 329 a 79, os descreve como um grande depósito. Na maior parte da história da Igreja, eles foram a principal fonte de fé e devoção bíblica do leigo. Uma vez que se requer uma identificação pessoal relevante, cristãos antigos adotaram uma forma grega de interpretação literária, a abordagem prosopológica de identificar o interlocutor e o tema da literatura. Com respeito a Orígenes e Hilário de Poitiers, Agostinho disse: a habilidade de discernir quem é o interlocutor e com qual propósito as palavras deveriam ser compreendidas é a chave para a interpretação. 3. Divisão do saltério. A antiguidade cristã conhecia muitas formas de organizar o saltério, mas a mais antiga consistia em dividi-lo em 3 grupos de 50 salmos cada. Hilário de Poitiers defendeu que esta divisão era significativa na economia da salvação, nossa vida na terra segundo a carne, nossa vida no reino de Cristo depois da nossa morte e nossa vida eterna no reino do Pai. Agostinho de Hipona também defendeu a divisão tripartite, mas ele usou a nota da Vulgata, que o Salmo 50 hebraico 51 expressa penitência no Salmo 100. No Salmo 100, a justiça encontra a paz, enquanto que o Salmo 150 celebra a vida eterna e glorificada. Moses Bar Kefa, de 803 a 903, via ainda uma tripla homenagem concedida à Trindade. Essas deduções fantásticas são anuladas pela divisão comum dos pais da Igreja em 5 livros, como se evidencia pelas doxologias no fim do Salmo 41.
O Salmo 150, então, é interpretado como a conclusão de ambos, o quinto livro e todo o saltério. Parece que a primeira evidência para esta divisão está no Salmo, está no texto atribuído a Orígenes, página 240, texto atribuído a Orígenes 245 a 49, que também afirmou que ela tinha origem editorial judaica. Jerônimo guardava grande reserva contra esta tese, bem como Atanásio, mas Eusébio aceitou a divisão e ela foi, mais adiante, endossada por Gregório de Nissa. Um dos fantásticos mitos medievais de numerologia foi citado sem crítica por Honorius Augustodunensis. O saltério foi editado por Davi em 5 dias e organizado em 5 livros em 5.000 anos, redimido através das 5 feridas de Cristo. 4. O Salmo 1 como prefácio do saltério. Desde os primeiros comentários bíblicos sérios de Orígenes, começando no século III, o Salmo 1 é interpretado como a introdução de todo o saltério. Jerônimo, 342 a 420, descreve o Salmo 1 como Prefatio Spiritus Sancti, o prefácio aos salmos inspirados pelo Espírito Santo. Ele compara o primeiro salmo à grande porta de um edifício inteiro, do qual o Espírito Santo é a chave para a grande porta, enquanto que outras chaves especiais são também necessárias para os compartimentos diferentes dos outros salmos. Quando se entra nos salmos, ele desafia o leitor a ter o mesmo espírito, conforme declarado em Deuteronômios 30, do 15 ao 20. Um dos textos favoritos de Jerônimo é: sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita dia e noite. Essa meditação ele considerou impossível de ser feita em Roma, a qual ele deixou em 385, para se refugiar em uma gruta em Belém, onde cogitava-se Cristo havia nascido, a fim de praticar sua meditação diária sobre os Salmos. Remígios de Alcherte, de 841 a 908, afirma: o primeiro salmo não tem um título, uma vez que ele é como se fosse o título de todo o livro, porquanto ele revela todo o propósito sobre como o livro deveria ser compreendido. Em seguida, ele acrescenta: o objetivo do livro inteiro é exortar a nos conformarmos a Cristo através da imitação, de modo que através dele possamos retornar à mais sublime glória que foi perdida por meio de Adão, atingirmos a miséria mais baixa. A ausência dos dois, um título e atribuição de autoria, foi repetidamente indicado como evidência do caráter introdutório do Salmo I. Pedro Lombardo, de 1110 a 1160, de uma forma sucinta, concederia ao saltério o título geral. Aqui começa o livro dos hinos ou solilóquios do profeta sobre Cristo. Ao contrário dos primeiros comentários, que sempre registraram razões fantasiosas para os 5 livros dos Salmos, ele declara que estamos lidando com um livro. Em vez de seguir a autoridade de Jerônimo sobre os 5 livros, ele prefere a afirmação do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos. Está escrito no livro de Salmos, Atos 1:20. Ele continua desta forma: vamos compreender que no que concerne ao primeiro salmo, onde for necessário considerar, porque não foi escrito um título acima dele como o dos outros. Não foi dado um título ao primeiro salmo por esta razão. Este salmo é o começo tanto do prefácio como do livro, exatamente como está escrito no livro, está escrito a meu respeito, Hebreus 10:7. E o primeiro salmo trata daquele que é o princípio de tudo, Cristo, que não tem princípio. Portanto, por esta razão,
ele não tem um título, para que um título escrito acima dele não fosse visto como o cabeçalho e o começo do livro, ou como apenas a introdução da obra, porquanto ele contém a síntese e tema do livro integral. Mas o tema deste salmo é o mesmo encontrado no livro todo, a saber, o Cristo integral, um salmo de sabedoria. Justino Marte, página 45 a 46. O primeiro dos antigos pais a se referir ao Salmo I interpreta-o como descrição do reino presente do Messias. Mais tarde, Diodoro de Tarso morreu em 394, veja a página 53 e 54. Identifica o gênero deste salmo como católicos, distinto de outros salmos que ele considera ético ou dogmático. Presume-se que por católicos ele queria sugerir que o salmo tem um caráter de um salmo de sabedoria. Em vez de uma oração ou um hino, o salmo primeiro é uma beatitude. Celebra sabedoria, conforme a opinião de Diodoro, enquanto Baruch se refere à fonte bendita ou ambiente do piedoso. O uso aqui de Ashre, como é feliz aquele, especifica a vida de experiência social e pessoal inteira, concedida à pessoa sábia, compreendida em todos os aspectos de estar vivo diante de Deus. Esta verdade encontra eco nas beatitudes de Jesus, ensinadas no Sermão do Monte, em que a palavra de Deus nos ensina dinamicamente uma nova forma de viver integralmente, porquanto o próprio Cristo é a vida beatífica, e em rejeitá-lo só há morte. Interpretações pagãs e cristãs de bênção ou felicidade são contrastadas, embora cada uma das correntes possa conceber os conceitos como superlativos. Teodoreto de Cirro, de 393 a 460, veja a página 55, comenta: portanto, o epíteto feliz constitui o fruto da perfeição no que concerne à virtude. Toda prática da vida mira em este propósito. O atletismo mira as coroas, artes marciais as vitórias e prêmios. A medicina, certamente, a boa saúde e a cura da enfermidade. O comércio, a acumulação da riqueza e a abundância de bens. Assim, a prática da virtude cristã tem como seu fruto a meta, a felicidade divina. Contudo, Jerônimo, diferentemente de seus predecessores, não aceita a interpretação cristológica do primeiro versículo. Em vez disso, em sua opinião, o versículo é retrato de um homem justo em geral. Por certo que na raça de Adão a maldição continua, mas o justo, exemplificado por Abraão, é aquele que ainda peca, mas pelo menos está disposto a se arrepender quando reconhece que pecou. Que Deus possa nos ajudar a evitarmos 3 coisas e a praticarmos 2, que possamos ser comparados à árvore da vida, não sermos homens maus que são comparados à palha. Nem podemos ser pecadores que não se levantarão no conselho dos ímpios, porque o mau caminho precisa ser aniquilado. Devemos bendizer a Deus, a quem pertence a glória para sempre. Amém. Jerônimo não é apenas o exegeta erudito, ele pode também ser mais livremente definido como o comentarista homilético. Tomás de Aquino sintetiza seu comentário sobre o Salmo I ao enunciar: este primeiro salmo expressa o sentimento de um homem que ergue seus olhos para o estado absoluto do mundo e considera como alguns são bem-sucedidos enquanto outros fracassam. 6. O comentário de Hilário de Poitiers sobre o Salmo I. De todos os comentários dos primeiros pais, o de Hilário de Poitiers, de 320 a 367,
deve ser considerado um dos mais exegeticamente significativos. Hilário começa por perguntar quem é a pessoa feliz do Salmo 1. Atribuir todo o Salmo a Cristo, como alguns fazem, argumenta Hilário, não é uma avaliação baseada na verdade do conhecimento racional. Rationabilis scientiae veritate. O conhecimento racional da verdade. Compreender o texto em si mesmo, ele afirma, não é totalmente apropriado à pessoa e dignidade de Cristo. Como ele pode ter satisfação na lei do Senhor quando ele próprio é o Senhor da lei, enquanto eu sou, como ele pode ser feliz quando ele é a fonte de toda felicidade? A conclusão de Hilário, então, é que o profeta fala as palavras inspirado pelo Espírito Santo, para que ele possa estimular a fraqueza humana e um verdadeiro zelo pela adoração. Ensinar o mistério de Deus, prometer uma participação da glória celestial, declarar a punição do julgamento, revelar a diferença da ressurreição, demonstrar a providência de Deus em sua retribuição. Hilário cuidadosamente distingue as 3 categorias do salmista: o ímpio, os pecadores e aqueles que se assentam na roda da pestilência. Estas pessoas que zombam do ato de buscar o conhecimento de Deus são de fato ímpias, enquanto todos nós somos pecadores, aqueles que ainda andam no caminho dos pecadores, isto é, praticam ainda os vícios do pecado até dentro da vida da igreja. Aqueles que se assentam na roda da pestilência são aqueles semelhantes a Pilatos que julgou politicamente para proteger suas próprias ambições profissionais. De fato, aqueles cujas prioridades estão erradas. Entretanto, há pagãos virtuosos que podem ser livrados de todas estas acusações, porém não são felizes, porque é a satisfação na lei do Senhor que é a chave para esta vida verdadeiramente feliz. É o exercício da vontade, desejar somente a vontade de Deus, pois ele deseja meditar nessa lei dia e noite. Ao explicar o lembrete do Salmo, Hilário retorna à alegoria como o salmista mesmo compara o homem feliz a uma árvore plantada à beira das águas correntes. Esta descrição é uma cena edênica, onde a vida toda é frutificada pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus jamais falha, Mateus 24:35, a folhagem desta árvore, que é Cristo, não falhará. Esta é a fonte desta felicidade. Em contraste, a punição conferida aos ímpios é que eles serão reduzidos à palha. Esta solene advertência implica que ninguém pode chamar de cristão de maneira frívola ou sem seriedade de propósito para viver através da palavra de Deus ou de fato com uma ambição mundana. A disposição de Abraão de oferecer seu único filho, Isaque, é o padrão da ética cristã que Hilário sugere estar implícita no primeiro salmo. Ele é o absoluto e incondicional. Felicidade é uma possessão de todas as coisas consideradas boas, das quais nada que eu desejo bom possa anelar está ausente. Mas para Hilário e outros pais da igreja, apenas Cristo cumpriu este bem absoluto, porque para o cristão ter uma identidade beatífica é viver continuamente dentro da palavra de Deus. Então este era o início. Quanto ao restante da jornada de vida, estava envolvido a consciência espiritual do saltério. Mas Hilário, que estava no processo de mudança de identidade, agora começou a ver esta separação, realmente sua alienação de Deus. Pois enquanto pecador, ele anelou por comungar das coisas divinas. Minha alma, entretanto, estava repleta de ansiedade, em parte por si própria e em parte pelo corpo.
Enquanto a ansiedade da alma permaneceu estável em sua fé devotada a Deus, ela foi ao mesmo tempo dominada pelo temor sobre si mesma e sua habitação que se considera destinada à destruição. Então ele leu João 1:1 ao 14, que mediante a palavra todas as coisas foram feitas, e se em Cristo veio ao mundo como homem, agora o conhecimento do Pai e do Filho e da divina comunhão de um com o outro transmitiu a Hilário esperança para sua própria entrada na vida cristã. Por estas palavras, minha alma, temerosa e ansiosa, encontrou uma esperança maior do que ela podia prever. Então, Colossenses 2:5-15 lhe trouxe segurança por meio da própria palavra de Deus. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, mas se fundamentam nas tradições humanas. Por esta razão, minha alma descansou, consciente de sua própria segurança e cheia de alegria em suas aspirações, e temeu a vida da morte tão pouco que a considerou como a vida eterna. Sétimo, pais latinos posteriores. Como Hilário, o estudo dos Salmos de Agostinho de Hipona, 354-430, foi fruto de um ministério pastoral muito rico, com sermões frequentes a cada semana por um período de mais de 20 anos de ministério durante a última parte de sua vida. O comentário de Agostinho sobre o Salmo 1 não é o seu melhor, é uma peça formal que foi escrita em vez de pregada. Imediatamente ele nos lembra que compreendemos tudo no contexto da queda do homem. Quando desprezamos os mandamentos de Deus, o orgulho, a doutrina errada, a sedução do mundo, tudo atua como uma enfermidade ou pestilência da qual a raça humana não pode se curar nem se livrar. Deste modo, Agostinho associa o conselho dos ímpios com nossos primeiros pais, a roda da pestilência com os efeitos mortíferos do pecado em nossas vidas e o caminho dos ímpios com o caminho do orgulho. Quanto a essas condições, Agostinho diferencia a ordem dos verbos. Errou o caminho quando Adão e Eva se afastaram de Deus, afastou-o quando o homem foi seduzido a pecar, e em seguida sentou quando estabelecido em seu orgulho, não pôde retornar a menos que fosse liberto. Ele interpreta o homem feliz como o homem senhor ou homine dominico, se referindo à natureza humana de Cristo apenas. Mais tarde, em outros textos, ele lamenta haver adotado esta opinião de outros comentaristas. Agostinho, de maneira fantasiosa, interpreta o fruto da árvore como as igrejas fundadas por Cristo, mas mais fundamentalmente ele interpreta o não ser do ímpio como não ser conhecido pelo Senhor, que é eu sou o que sou. Cassiodoro, de 490 a 585, segue a tipologia cristológica de Agostinho sobre o referido salmo, fantasiosamente acrescentando a explanação que o Salmo 1 não tem título porque Cristo mesmo é o princípio, citando João 8:25 como defesa, mas ele erra a referência a eu sou o que sou, que seu mestre observou como fundamento para a qualidade eterna do feliz. Ele explica pensamento, palavra e obra como o conselho triplo do ímpio, o caminho dos ímpios e o assentar-se na roda da pestilência. Da mesma forma, ele falha em compreender a ênfase de Hilário em que a lei do Senhor não é apenas obediência à lei, porém, mais holisticamente, a palavra de Deus. Portanto, a conclusão de Cassiodoro é que o Salmo, como um todo, se ocupa com o ensino moral no qual um bom homem está encharcado e por meio do qual as mentes dos ímpios pecadores estão aterrorizadas. Honorius Augustodunensis. Honorius Augustodunensis morreu em 1141, afirma que
O propósito de todo o livro dos Salmos é exortar para que sejamos conforme Cristo através da imitação, de maneira que por meio dele possamos retornar à glória sublime, pois tendo sido perdida mediante Adão, descemos à miséria mais baixa. Este tema é recorrente na Idade Média, atingindo seu clímax no movimento do século XV da devoção moderna. Roger Bacon, 1214 a 1292, defende que o discernimento da Igreja no que concerne às virtudes e vícios, recompensas e punições implícitas na doutrina cristã, escrito nos corações através da prática litúrgica da Igreja. A influência profunda do monasticismo reforçou a moralidade cristã. Ele deplora também a falta de educação nas artes liberais, que significa que os jovens pregadores mendicantes eram ignorantes da interpretação retórica das Escrituras. Entretanto, isso também deveríamos reconhecer, não era o ideal altamente superestimado da Hebraica Veritas, hebraico para apenas mais que umas poucas dúzias de cristãos que tinham domínio do hebraico entre 500 e 1500, e menos de um quarto deles usava o básico do hebraico. De fato, até o mestre hebraísta Nicolas de Lyra, 1270 a 1349, o mais judaico dos cristãos exegetas medievais, provavelmente não passaria em um exame de hebraico elementar. Em vez disso, o sentido literal foi tipológico em si mesmo, em referência a todos os salmos para a vida e imitação de Cristo. Realmente é difícil superestimar o poder emocional e espiritual que o livro de Salmos exerceu durante toda a Idade Média, estendendo-se até os tempos modernos. 8 comentaristas da Renascença e da Reforma. Desidério Erasmo, 1466 a 1536, sintetiza todas as realizações do movimento renascentista do humanismo bíblico. O reavivamento da filologia com a busca dos textos autênticos, uma renovada teologia pastoral, o colapso dos 4 sentidos da exegese medieval em um amplo sentido espiritual ou místico, o cristianismo de Erasmo sobre a Igreja reside em seu fracasso pastoral para defender e nutrir o crescimento espiritual do rebanho em que a liturgia havia substituído a erudição. A investida da Renascença é mover ad fontes, em direção às fontes linguísticas, em vez de em direção à devoção tradicional. Erasmo formula 2 princípios hermenêuticos que influenciam sua erudição bíblica, uma ênfase no sentido tropológico para moldar o caráter cristão, como ele declara no Handbook of the Christian Soldier, Manual do Soldado Cristão, e uma apreciação do papel da filologia. Deste modo, em sua exposição do Salmo 1, 1515, ele nota que o homem feliz é aquele que é transfigurado e, por assim dizer, feito igual a Cristo. Assim, o método tropológico tende mais a reformar a vida do homem. O estudo de Erasmo do Salmo 1 foi um sucesso de publicação, traduzido para o alemão e espanhol e reimpresso 7 vezes durante os 10 anos seguintes. Ele recomenda os salmos como alimento para a vida espiritual, associando esta nutrição espiritual com a meditação que leva à transformação. O que descrevo como digestão, ele diz, o Salmo 1 chama de meditação, notando que o latim meditare significa não meditar, mas praticar. Mas a tendência humanista de Erasmo é sutilmente pelagiana, com pouco conhecimento da presença do Espírito Santo atuando no processo de transformação humana. Não é coincidência
que a primeira tentativa de imprimir um livro da Bíblia em hebraico foi o dos Salmos em Bolonha, em 1477. Contudo, não é Lefebvre d'Étaples, de 1450 a 1536, nem seu admirador Martinho Lutero, de 1483 a 1546, que são capazes de usar efetivamente o hebraico quanto ao sentido claro do texto. Ao contrário, é João Calvino, de 1509, que se torna o modelo do exegeta reformado. Para ele, a escritura não pode ser compreendida teologicamente, a menos que seja antes entendida de modo gramatical. 9. O comentário de João Calvino do Salmo 1. Diferente de Erasmo, que não compreende os salmos como exposição da pecaminosidade de seu coração, João Calvino identifica sua condição com a de Davi em todos os seus transtornos, tentações e provações. Nos Salmos, Calvino vê a Deus como Deus vivo, dinâmico nas ações, intimamente interagindo com as atividades da humanidade, estando dentro da história como também fazem a história. Possivelmente por 10 ou 11 anos, Calvino pregou sobre os Salmos nos domingos à tarde e compilava seu comentário sobre os Salmos em 1557, ao mesmo tempo em que revisava suas Institutas, edição final de 1559. Ao contrário da abordagem cristológica dos Salmos elaborada por Agostinho, o pensamento de Calvino é fundamentalmente versado sobre a doutrina de Deus, doutrina de Deo. Porque Deus, enquanto eu sou, é sempre o centro, restringindo todas as especulações humanas. A gentileza de Deus nos envolve na constante celebração de sua misericórdia, até quando revela pecados que de outro modo ocultaríamos. Para progredir na vida cristã, Calvino compreende que é essencial viver o saltério, uma vez que ele combina biografia com teologia. Enquanto defensor do canto, Calvino teve também imensa influência pastoral no correto uso litúrgico dos salmos. Ele compreende a adoração instruída como o meio primário de crescimento cristão em santificação, erguendo-nos acima do mundo para o reino celestial, onde a adoração é um louvor eterno. Assim, para Calvino, os salmos são a suprema antítese ao espírito humanista do estoicismo, estabelecendo as fronteiras para a expressão das emoções humanas e nossos desejos. Assim, há alguma base para crer que o comentário de Calvino sobre os Salmos é uma variação pastoral de suas institutas teológicas. Calvino começa seu comentário sobre o Salmo 1 por lembrar-nos que a oração sincera surge primeiramente de um sentido de nossa necessidade e em seguida da fé nas promessas de Deus. Desta forma, é nos Salmos que o cristão é ensinado, não apenas quanto o familiar acesso a Deus está disponível a nós, mas o quanto ele legitima ele legítima e livremente pode destruir as enfermidades que o senso de vergonha nos impede de confessarmos aos homens. Não somente isso, mas aqui também está prescrito com exatidão como podemos oferecer sacrifícios aceitáveis de louvor, os quais Deus declara serem os mais preciosos em sua presença e do mais doce sabor. Em parte alguma se lê comendações mais evidentes sobre a singular generosidade de Deus para com sua igreja e de todas as suas obras. Em nenhum lugar registram-se tantas libertações, em parte alguma há exemplos de sua providência paternal e cuidado por nós mais gloriosamente narrados. Por último, em lugar nenhum, o método de louvor a Deus é expresso mais plenamente ou somos estimulados com mais poder a lhe entregar o ofício da piedade. Assim, Calvino começa com a consequência
da singularidade doutrinária do saltério. Ele então começa a revelar como sua narrativa pessoal está intimamente relacionada com a experiência dos salmos em suas aflições e dificuldades próprias. Por isso, de muitas formas, ele se identifica com Davi. Calvino percebe que a primeira mensagem que o salmista advoga é esquivar-se do ímpio. Em seguida, no versículo 2, ele entende que é do amor à palavra de Deus e da satisfação na verdadeira doutrina que fluirá o constante estudo dela, não por causa da vaidade intelectual, mas devido à sua verdade sadia. A permanência e a frutificação desta vida são descritas, mas definitivamente não apenas através da percepção humana que a instabilidade e a esterilidade do ímpio são discernidas. É Deus o juiz do mundo, de modo que perceber tudo da perspectiva divina é a maneira de não sermos enganados. Desta forma, Calvino conclui com a admoestação: em todos os problemas e tumultos, vamos ver a providência de Deus, a quem pertence determinar o estado do mundo de acordo com seu governo perfeito. Entretanto, seguindo os reformadores, ao admitir que os ímpios são aqueles viciosamente perversos, podemos falhar em compreender a natureza do pecado. Para eles, os ímpios incluíam todos que vivem de maneira independente da palavra de Deus. Martinho Lutero, em seu comentário sobre o Salmo 1, fala do pecado duplo, daqueles que justificam ou minimizam a natureza do pecado, bem como aqueles que vivem em pecado. Da mesma forma, com realismo moral, João Calvino compreende o quanto estamos misturados com os ímpios em nossa vida diária. Deste modo, o salmista emprega 3 metáforas sobre este no conselho dos ímpios. Nem o estilo de vida deles ou o caminho e o endurecimento do coração na obstinação de se assentar com eles como zombadores. Tudo para reforçar o que o pecado realmente é. Ao interpretar o Salmo 1 como prefácio do Saltério, o puritano Thomas Watson, de 1620, o descreve como Salmo dos Salmos, porque ele contém o vigor e o resumo do cristianismo. O Salmo traz bênção em sua arquitetura. Outro puritano, Matthew Poole, de 1624, observa o Salmo 1. O Salmo 1 é colocado em primeiro lugar como um prefácio de todo o restante do saltério, como uma poderosa persuasão para a leitura diligente e estudo sério de todo o livro e do restante da Sagrada Escritura, deduzido desta bênção que resulta de seu estudo e prática. A vida do fiel sempre começa com a confiança no Criador, obediência ao Salvador, e em seguida conclui